Então, o seu médico ou o seu dentista prescreveu antibiótico para você. E a recomendação sempre é aquela, né? Uma recomendação bastante protocolar e bastante incisiva. Tomar nos horários corretos. Então, se a prescrição exige que você tome um comprimido, uma cápsula ou uma draga a cada 8 horas, né, de 8 em 8 horas, ou a cada 12 horas, né, de 12 em 12, ou apenas um por dia, esse horário deve ser mantido à risca, porque isso vai refletir na multiplicação das bactérias que estão sendo controladas pela ação do antibiótico. Se você esquece o horário, passa do horário, aquela quantidade de bactérias que já estava sendo controlada, ela volta a ganhar força, elas voltam a se multiplicar novamente, porque o pico ótimo da droga, que a gente chama, né, da quantidade de antibiótico no seu organismo, baixou muito. Então já não dá mais conta das bactérias como deveria. E à medida que você vai defasando no horário, esquece de tomar num certo horário, ou um dia, fica um dia sem tomar, depois volta a tomar, tudo isso vai confundindo todo o objetivo principal do antibiótico, que é controlar a quantidade de bactérias de forma eficaz. E isso só é possível quando você mantém a quantidade da droga, né, a quantidade do antibiótico de forma ótima por toda a extensão do tratamento, da antibiótico terapia que a gente chama. Que dependendo do caso, o teu médico ou o teu dentista poderão prescrever por 3 dias, ou por 5 dias, ou classicamente por 7 dias. Então vai variar de acordo com o tipo de infecção. Inclusive se trata de agudização de um processo crônico, algo que você já tinha lá e nem sabia, porque a tua imunidade estava ali no embate e não fazia com que você percebesse que você tinha aquela infecção. Essa infecção a gente chama de infecção crônica. É aquela que muitas vezes você tem, é muito comum na boca. Às vezes você tem uma infecção, né, no ápice de uma raiz, e você não sente, não sabe. Às vezes tira uma radiografia e fala, precisa fazer canal, porque tem ali um foco de infecção. E esse foco de infecção, ele está ali crônico, por quê? Porque ele não tem sintoma, ele não agudizou ainda, mas ele existe. E ele pode causar infecções em outras regiões do seu corpo. Porque as bactérias, elas têm um princípio de se deslocar para qualquer área alterada, qualquer área inflamada, por exemplo. Esse princípio de deslocamento da bactéria de um foco infeccioso para outra área que pode não estar tão saudável, chama-se anacorese. E aí acometer aquele outro órgão de uma infecção. Então uma infecção bucal, por exemplo, pode dar uma infecção no coração, pode originar uma infecção nos rins, uma infecção renal, é muito comum. E a pessoa às vezes toma remédio e volta a ter o mesmo problema, às vezes nos rins, é muito comum. E o que precisa? Precisa detectar às vezes uma infecção ali escondida e que precisa ser tratada para que você possa então não ter infecções recorrentes em outras localizações. Enfim, o uso de antibióticos, ele depende de toda essa avaliação profunda, né, feita pelo seu médico, pelo seu dentista e pelo dentista, porque como existem essas infecções despercebidas que você pode ter, que são infecções focais crônicas, então o dentista, ele tem um papel muito importante. Muitas vezes existem infecções no corpo que você não sabe a causa e é necessário então, através de uma radiografia, para poder auxiliar esse diagnóstico e através de exames bastante específicos, você então saber se tem essas infecções que normalmente nós temos na cavidade bucal, que são infecções crônicas escondidas e que podem originar outras. Então, o uso de antibiótico, ele passa por todo esse conhecimento e, portanto, quando você estiver tomando, que você tenha muita seriedade e que faça uso de forma correta e bastante responsável. Porque se você não fizer, depois as bactérias ficam resistentes
E daí você vai tendo que tomar antibióticos cada vez mais poderosos e muitas vezes você não vai poder encontrar um antibiótico poderoso para aquilo, vai complicando todo o seu sistema e você pode ter uma multiplicação de bactérias no seu sistema, né, que é a sepse chamada, e até ser conduzida a um estágio letal, de morte mesmo. Então, por isso a importância. Às vezes um simples uso errado de antibiótico leva a uma condição extrema e, portanto, a responsabilidade é muito grande em relação a isso. Essa é a dica de hoje.